Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Ou tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi o domingo? Final de semana? A gente se falou no sábado, se eu não me engano, foi na sexta, na madrugada do sábado. E eu falei pra vocês que segunda-feira eu tava aqui pra falar com vocês. Aí hoje não é madrugada, né? Bom, tão perto assim, parece que a gente mora no mesmo lugar, né? Ou então é vizinho. Tá começando a semana, né? E a gente cheio de pensamento, ideias na cabeça, de projeto, de esperança, de coisas, tudo nesse tempo, né? Nesse tempo que a gente vive. Recife tá chovendo muito. A maioria dos bairros, tanto na região metropolitana quanto no centro da cidade, está completamente alagado. A chuva cai hoje em dia, que é enxurrada, né? E há quem diga que não estamos tendo problema com o clima, né? Como vocês sabem, eu sou pernambucano, sotaque já diz tudo, né? A gente é bicho grilo, fala retado. E a gente que é do Nordeste não está acostumado com isso não, né? Essas coisas, né? A água assusta a gente. Já teve muitos casos de cheia em Recife, de barragem que estoura, enfim, arrebenta e causa inundação. Então a gente não lida muito bem com isso não. Quando faz aquela garoazinha que eu estou em São Paulo, eu já banho 2 casacos, uma camisa, 2 casacos, uso guardanapo na meia, enfim. Nordestino não aguenta muito frio não. E o pessoal fica zombando da gente, porque nordestino em São Paulo, não todo mundo, mas a maioria das almas cebosas ficam zombando da gente. Diz que o sotaque da gente é exótico, que isso, que aquilo, enfim. Essas coisas que hoje em dia tudo é motivo para se criticar as pessoas, né? Se você é preto, se você é branco, se você é gay, se você é hétero, se você é machista, se você... sei lá o que, né? Sei lá o que, é tanta coisa que você não sabe nem o que é para ser. Bom, eu vou mostrar a vocês a pintura como tá. Eu fiz um pedaço da pintura sem vocês, como eu prometi, para fazer a comparação e análise da textura que eu dei no peitoral da peça. Essa peça, ela é uma recriação de um personagem, de um mito egípcio, né? Eu estou dando uma dica. Era bom que alguém descobrisse, né? Do que se trata. Não precisa entender tão profundamente assim de cultura ancestral, de sociedades secretas e outras coisas para poder descobrir isso, não. Eu acho que é só ler um pouquinho sobre o Egito e seus deuses, semideuses e toda aquela questão, porque os ritos iniciáticos vêm daí, né? Era uma sociedade que se baseava em rito iniciático. A história que o branco ocidental conta sobre o Egito, a maior parte, com certeza, é mentira. Tirando os arqueólogos ou historiadores mais sérios, a maior parte é mentira. Tanto que esse personagem, ele é um mito, se tornou um arquétipo e tem muito a ver comigo, porque ele tem a ver com clarividência, é por isso que eu sou aficionado por olho, né? A luz colocada na clarividência, porque não é só o médium enxergar o mundo espiritual, é ter a luz e conceber a ideia do que ele está vendo, porque o mundo espiritual não é tão óbvio quanto a vida física, né? Isso aqui tudo é uma ilusão muito grande. Eu assisti, antes de mostrar a vocês o desenho, eu assisti uma palestra da Alu, eu acompanho ela sempre que posso, sobre o tempo, sobre a astrosofia e sobre o que é a planície do tempo. Eu já tinha lido alguma coisa sobre, porque também espiritualidade eu venho estudando há muito tempo. Então, sobre o que é o tempo, está acenando uma pessoa aqui, pronto. Sobre o que é o tempo, a planície do tempo e, como ela fala, o tempo condicional, né? E foi muito bom. Quero dizer a Lu, muito obrigado, gratidão mais uma vez. Me relembrou velhos apontamentos
sobre o que é essa coisa do calendário gregoriano. Ela tem uma maneira, como ela mesma fala, tem uma metodologia de ensino que é para criancinha. Até uma criancinha se torna um astrosófico, se torna uma pessoa ocultista ou esotérica. Porque ela fala também dessas civilizações e coisas, ela traz coisas que são arquétipos muito maiores e antigos do planeta, né? Para a gente fazer as análises e as coisas e viver melhor. A gente só ganha assistindo pessoas assim. Então eu recomendo o canal de Alu Gamache, entendeu? Vou até marcar ela nessa live, porque é uma questão, para ela eu sou um desconhecido, mas na verdade sou um artista brasileiro que está prestigiando o trabalho dela. Ela é uma pessoa que já está há muito tempo na estrada, é iniciada em várias coisas esotéricas, espiritualistas, inclusive no candomblé mesmo brasileiro. Ela tem uma estrada muito grande como espiritualista, mas ela tem uma iniciação que não envolve esse tipo de iniciação brasileira, nem ligado a isso, é uma coisa mais espiritualizada. Então vá lá, acessa o canal no YouTube da Alu Gamache. Ela tem lá os assessores, a produção dela é uma coisa muito bem feita. Ela fala muito bem sobre todos os assuntos. Ela é projetora astral também, sai do corpo, como eu faço projeção e falo algumas coisas para vocês. Meu trabalho, a minha veia de comunicação é o meu trabalho de arte, né? Como ela fala mesmo, sem um pensamento filosófico em cima de nada, a gente não consegue progredir na vida. Então, a linha que eu faço é uma linha filosófica. Meu trabalho, ele tem uma reflexão sobre ele, porque eu falo de culturas de ancestros, de ancestrais, né? E eu brinco com esses personagens, eu recrio eles. Na verdade eu não crio nada, eu recrio os desenhos, coloco ali uma impressão sobre cor, sobre formas e tudo mais. Aqui mesmo é um Deus tão sério, tão importante, criador de um calendário no Antigo Egito. E na verdade ele aparece aqui de uma forma bem descontraída e diferente, brincando com o tempo. Temos que entender essa coisa mesmo, né? Como ela falou, do que é o tempo real, o que é estar na planície do tempo e o que é estar no tempo condicional, aquilo que a gente condiciona como tempo, né? Ah, tem 10 minutos para sair, hoje é dia 10 de maio, será que a gente está falando realmente o tempo real? Será que a gente está contando o tempo mesmo? Será que a megalomania humana acha que é possível controlar o tempo, que o tempo essas horas, o relógio, será que estão se passando e será que a gente está controlando isso direito mesmo? Será que é assim, dessa forma? Então todos esses questionamentos ficam na cabeça da gente. E quando assiste uma mulher dessa falar da forma que ela fala, uma pessoa tão digna, tão decente, falar de uma professora mesmo, né? Palestrar sobre um assunto tão sério, então a gente fica encantado. Eu vou mostrar o desenho, depois tem um texto. Eu vou apresentar para vocês um livro sobre Caetano Veloso, que eu comprei em 2006 e é para a livraria, a biblioteca da gente ficar para sempre. Caetano Veloso é um mestre, um pensador brasileiro, antes de mais nada, músico, pai de família, uma pessoa super honrada, uma família maravilhosa, cuja irmã dele é Maria Bethânia, que é simplesmente a história da música brasileira. Tá tudo em Maria Bethânia, né? Talvez tudo comece com ela. Eu acho que ela estava andando por aqui no princípio desse planeta, de tão poderosa que ela é. E tem esse assunto que a gente vai permeando a coisa. Eu vou praticar um pouquinho o relevo na cabeça da peça, do quadro, do díptico. E vocês, se vocês adivinharem o personagem, que é mítico, que é um arquétipo, vocês colocam aí no comentários, entendeu? Eu já disse, estou aberto a sugestões, a coisas, porque para mim é muito ainda complicado esse negócio de internet.
Eu não tá vendo, olhando o olho da pessoa, mas estou botando meu olho aqui, né? Quem estiver olhando meu olho vai ver, vai se acostumar comigo de alguma forma. Então bora lá. Deixa eu virar aqui esse negócio para mostrar a vocês o que foi que eu fiz, sem a presença de vocês. Bom, aqui como é que tá ficando, ó. Vocês viram como é que ficou no sábado, na madrugada do sábado. Eu coloquei um fundo, esse fundo, não sei se dá para vocês verem, que ele é opaco. Nele eu vou trabalhar uma trama, uma rede de vermelho alizarim, igual essa aqui, igual essa cor, só que de outra forma, porque aqui tem a sombra misturada. E aqui tem um descascado proposital, que é um tipo envelhecimento. E veja, aqui eu fiz um trabalho com betume, eu betumei. Vocês sabem que betume vocês compram em armazém. É o betume da Judéia. Quando vocês quiserem envelhecer alguma parte de um desenho, de uma pintura sobre tela, sobre papel. E essa parte aqui está sem o betume. Veja como a diferença. Aqui eu apliquei, depois do betume, uma camada de soft brilho. Se você não tiver o soft brilho ideal para pintura, você pode usar a cola tenaz. Ela vai fazer, em 10 minutinhos, ela vai fazer o mesmo efeito do soft brilho. O ruim da cola tenaz é que esse trabalho não pode ficar com muito peso em cima dele, senão fica querendo colar na pintura, tá? Aqui a gente vai fazer um trabalho nesse penacho aqui, entendeu? As cores ainda é a mesma da paleta. Eu vou usar o violeta permanente escuro com nuances do violeta cobalto, tá? Aqui. Esse fundo é o único fundo que restou da segunda camada. Lembra que eu dei peguei a primeira camada, fiz o desenho. O trabalho tem várias peles, já expliquei isso. A segunda camada eu dei essa pintura com um rolo, com 3 tons de amarelo Nápoles e esse marrom que é meio terracota. Agora vem um fundo, que o fundo seria preto fosco ou opaco, e ainda vai vir uma 4ª camada, né? E aí vai vir ainda a simbologia de outras coisas também soltas no quadro. Mas a gente, nesse processo, eu acho que esse aqui demora uns 3 meses, a gente vai trabalhando. Nem tudo eu vou trabalhar, por exemplo, quando eu chegar aqui no olho, eu vou apresentar já pronto, entendeu? Porque a ideia desse olho é essa parte aqui branca, essa parte aqui mel, o preto, né, sublinhado ele todo, e a parte preta escura. Aqui vai vir uma cor meio mel, entendeu? E o fundo aqui também um branco pastoso, e aqui com um relevozinho, e aqui o preto, entendeu? Com a parte branca, que é o reflexo do fundo do olho, que sempre eu coloco, e vai vir um foco de luz, porque esse ser que eu estou criando aqui, ele tem essa cabeça de ave, né? Meio águia, meio tucano, sei lá, meio águia americana, uma coisa assim. E ele tem um olho sagrado, né? Que é o olho que tudo vê. Essa parte aqui será azul turquesa, feito uma máscara, mas ao mesmo tempo lembrando uma coisa brasileira. Então, gente, aqui eu fiz um trabalho de sombra, de tom sobre tom, para dar uma ideia de perspectiva de cintura do ser. Então tá acompanhando, né, gente? Tá ficando legal. Ali, olha, no pé, como ele era preto e o fundo preto, então eu deixei espaço para contornar ele com um tom de vermelho carmim, talvez, ou vermelho claro, pega bem também. Essa parte aqui, isso aqui é poeira. Cadê o... tá aqui. Cai poeira porque esse salão aqui, que é o salão galeria, onde eu trabalho quando não tem exposição de aluno, esse salão aqui no espaço cultural, ele está com o teto, a maresia, porque o espaço cultural é de frente ao mar. Então o teto fica caindo umas fuligens, a gente tem que chamar o pedreiro, tirar o reboque, fazer e tal, não sei o que, entendeu? Não é a laje, não é a estrutura do espaço, é
a maresia, como até o concreto. Pra você ter ideia, eu tenho medo até que roa meus ossos. Então aqui, ó, o pé, certo? Essa perna tá para dentro, né? Bom, a peça tá ficando interessante. Essa peça vai para uma moldura clássica, com passe-patou provavelmente, entendeu? Um tom aí claro, um tom bege, creme, uma coisa assim, e uma madeira escura, um embuia, uma coisa assim, e vai ter vidro, porque a tinta é especial, o papel também, né, encorpado como eu já falei, atrás é couché, e não é colado com cola, quando vocês procurarem um moldureiro para um trabalho desse meu. Ele é colado com um tipo especial de fita adesiva, porque se depois você quiser retirar a obra daquela moldura e colocar em outra moldura um dia, né, ou se desfazer da obra, você pode enrolar, colocar num cano especial, levar para algum canto, enfim, né? A obra não pode ficar colada em madeira, e aí ela vai ser emendada direitinho na hora, tá ok? Acho que já expliquei, deixa eu voltar aqui para mim. Para não ficar uma live muito longa, deixa eu botar isso aqui, gente. O tripé de mesa que eu encomendei tá chegando, tá? É entre o dia 1 e o dia... Entre hoje e até o dia 1. Bom, sobre o texto que eu vi, o livro é esse. Não sei se porque aparece ao contrário aí, né? Eu acho. Caetano Veloso, O Mundo Não é Chato. Organização Elcanã Ferraz. O livro é da Companhia das Letras. Eu não sei se ainda tem. Eu comprei na livraria, ao lado do Passo Alfândega em Recife, como é o nome da livraria, que é bem famosa, não existe mais. Aliás, acabaram as livrarias, né? Deve estar vindo a nova ordem mundial. Porque eu me lembro que quando Gregório fez o calendário dele lá para o cristianismo, a primeira livraria que ele queimou foi mandaram queimar, a igreja mandou queimar, foi a livraria de Alexandria. Então, tudo é apagado, né? Quando está próximo de uma nova ordem mundial, tudo é apagado. Então, quem tem seus livros, guarde, porque os livros, eles vão ser o registro do que a gente conseguiu nesse tempo de abertura, de ter para conhecimento nosso e de nossas pessoas que vêm depois da gente, né? Então esse livro eu comprei em 2006, ó. Tá vendo? 2006. Escrito Alafim. Eu marquei aqui uma coisa interessante, que eu acho tão bonita a relação de Caetano com Bethânia e a poesia que cerca os dois, né? Porque eles não são só... Eles são orixás, né? São mitos. Para mim são mitos, né? Eu tenho 60 anos, eu cresci ouvindo Caetano Veloso, né? Então eu acho que certas coisas, né? Porque nasceu no seu país, está ali, né? E está próximo ao seu alcance. Eu acho um verdadeiro privilégio essas pessoas, a gente ter essas pessoas tantos anos falando e cuidando da cultura da gente, lançando músicas, criando movimentos como a Tropicália, fazendo coisas, Bethânia cantando em boates, entendeu, no Rio de Janeiro. A história dela, que é muito interessante, ela é atriz também, né, se eu não me engano. Enfim, eu acho que a gente é muito sortudo, a gente que é brasileiro, né? A gente tem muito artista, não sei o que é que o povo tanto vê em certas coisas, que, né, sinceramente, né, eu sou muito crítico com isso, porque eu tive o melhor, né, como brasileiro, entendeu? E lá em casa se prezava muito a educação, de dar valor primeiro às coisas nossas, né? Coisa que hoje em dia está meio complicado, né? Está todo mundo tentando imitar o que está lá fora, né? Ficou globalizada a coisa, ficou complicada, porque a globalização não é para ninguém se idiotizar, né? Eu acho que é para as pessoas darem valor exatamente à sua cultura. Eu, por exemplo, como pernambucano, eu acho que meu estado é um país. Tem tudo. Pernambuco tem tudo. Pernambuco tem boa música, tem excelentes artistas. Eu me lembro que quando eu fui fazer minha primeira exposição na Galeria Mali Vilas Boas de São Paulo,
a Mali, ela ficou encarregada de fazer a curadoria e a apresentação do meu trabalho. E aí eu estava muito irritado porque a Folha de São Paulo tinha colocado que eu era a nova promessa de Francisco Brenan em Pernambuco, e eu queria que usasse meu nome, a exposição de Alafim, etc. tal. E eu fiquei muito irritado com aquilo, parecia que eu estava na sombra de uma pessoa. Que o trabalho de Brenan em cerâmica é maravilhoso, claro que sim, é um mestre. Eu sou contemporâneo dele, né? Venho logo depois, ele é mais velho do que eu, e hoje é falecido, mas a família cuida de um espaço, o irmão dele tem outro também, é colecionador de obras raras, de peça rara. Então, a questão não era essa, entendeu? Porque eu sei valorizar as coisas. A questão é que o artista fica querendo seu espaço. Então aí ela me acalmou. Ela disse, olha, não fica assim. Entendeu? Não fica assim, porque você na verdade recebeu um grande elogio. Se você próprio considera ele um grande mestre, então você foi comparado a um dos melhores da sua terra. E o local onde você nasceu, Pernambuco, sua cerâmica tinha que ser nesse nível. Se é que sua cerâmica, você queria que sua cerâmica fosse uma cerâmica vendida para o mundo todo, como eu vendi. Entendeu? Então, eu acho que isso me acalmou muito, me deixou muito tranquilo. Eu mudei minha maneira de pensar, tanto que quando eu fui na Fundação Bienal para organizar uma exposição lá no Museu Afro, na época o diretor era o Manuel, e tinha para coincidência, tinha uma exposição de peças de Brenan dos anos 70. Eu disse, então deixa esse senhor sair daqui, que eu venho e trago o meu trabalho para cá, né? A gente pode agendar alguma coisa. Bom, mas voltando a Caetano, o que ele falou sobre Bethânia, eu achei muito bonito. Hoje, quando eu acordei, texto, que esse texto é uma compilação de vários textos de Caetano Veloso, de críticas, coisas, a maneira dele pensar sobre o Brasil, é um Brasil lindo, maravilhoso, a maneira que Caetano vê o Brasil, o povo brasileiro, a consideração que ele tem, é um homem sensível, enfim, é tudo muito especial com essa família, com Caetano Veloso, os filhos, tudo. Bora lá. Hoje, quando eu acordei, eu dei de cara com a coisa mais feia que já vi na minha vida. Essa coisa era a minha própria cara. Eu sou um sujeito famoso no Brasil. Muita gente me conhece. Eu acredito que a maneira pela qual esse conhecimento se dá por dizer muito a mim mesmo sobre mim. Acho que uma capa de revista pode ser como um espelho para um homem famoso. Quando o homem vê a sua cara no espelho, ele vê objetivamente em que estado a vida o deixou. O videotape, a fotografia colorida e as manchetes, que inclui o nome de um homem famoso, são também assim como o espelho. Durante todo o tempo em que eu estive trabalhando em música popular no Brasil, eu sempre levei em conta esse fato. E eu pensava que estivesse fazendo alguma coisa, pois a imagem que me era devolvida era de alguém vivo, em movimento, passando realmente por entre as coisas. Hoje eu fui à aula de inglês e Mr. Lee me ensinou a usar o direct speech, em lugar de reported speech. Depois da aula, Kings Road estava uma beleza, sob uma chuva fria e crônica. Eu atravesso as ruas sem medo, pois eu sei que eles são educados e deixam um caminho livre para eu passar. Eu me enganei, é o texto anterior que é sobre Bethânia. Desculpa, gente. Mas eu vou ler depois, na próxima encontro nosso. Esse aqui é quando ele estava exilado. Estava em Londres. Eu pensei num texto, porque eu tenho esse livro de cor. Pensei num texto e marquei outro. Mas bora lá nesse, esse é legal também. Eu atravesso as ruas sem medo, pois eu sei que eles são educados e deixo o caminho livre para eu passar. Isso é uma coisa bem Europa, né? Eu tenho um primo que passou, ele era um brutamonte, ele passou 6 meses, 8 meses na Europa, já era outra pessoa. Lá a gente não fica na faixa de pedestre esperando o carro parar ou o sinal fechar. Basta você botar a ponta do pé, o carro já para. Essa experiência é muito interessante, de ver o que é um povo mais educado. A gente que é brasileiro ainda não tem muito isso não, né? Corre o risco até da moto, ou o ônibus, ou qualquer coisa passar por cima. Então, enfim. Mas eu não estou aqui e não tenho nada com isso.
ele não se mostra relacionado a Londres. Ele continua sendo um brasileiro, um estrangeiro em Londres, né? É sempre a postura dele quando se refere a isso, ao meu ver, né? Não sei se é mesmo isso. Estou andando como os homens, com meus 2 pés. Não penso em fazer nada. Alguém entende o que seja isso? O cara que vende cigarro no Picasso fala espanhol. Na janela da casa onde eu estou morando tem uns gerânios que já estão secando por causa do outono. Meu coração está cheio de um ódio opaco. Claro, o cara está exilado, né? Foi expulso do país, né? Praticamente. Eu não sei a história toda, mas sei tudo através de amigos e revistas e coisas, então não é bom falar aqui. Mas o cara deve ter sofrido pra caramba. As crianças inglesas são belas e agressivas. A Rainha Elizabeth está pedindo aumento de salário. As comparações e analogias de Caetano são muito críticas. Até quando ele está brincando, ele está sendo ácido, né? Isso é uma faculdade e uma, digamos assim, uma característica das pessoas inteligentes, né? Elas falam pouco às vezes, são bastante ácidas, mexem muito com a gente. Eu não dependo disso tudo. Repetiu de novo. Nada disso depende de mim. O aspirador não serve para limpar as cortinas, porque é muito pesado. Aqui em casa, o rei esteve ontem aqui em casa e eu chorei muito. O rei é Roberto Carlos, quando visitou ele, lá em Londres. E eu chorei muito. Se você quiser saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro na estrada de Santos, você vai me conhecer. Coisa linda, bicho. Talvez alguns caras no Brasil tenham querido me aniquilar. Alguns caras, eu acho, da ditadura, né? Talvez tudo, os militares. Talvez tudo tenha acontecido por acaso. Mas eu agora quero dizer aquele abraço a quem quer que, se referindo à música de Gilberto Gil, que é aquele abraço. Aquele abraço a quem quer que tenha querido me aniquilar porque eu conseguiu. Gilberto Gil e eu, ele estava profundamente triste, né? Se vê no texto. Gilberto Gil e eu enviamos de Londres aquele abraço para esses caras, que é os caras militares, né? Que estavam querendo matá-los, né? Deram horas para eles saírem do Brasil, né? Parece que deram a oportunidade de eles fazerem um último show, uma coisa assim. Não sei se essa história é real, verídica, mas parece que os caras ficaram na porta esperando eles terminarem o show para botar eles para fora do país, né? E eu acho que eu sei porque que eu marquei esse texto. Pensei em Betânia, que é outro texto que eu vou ler, né? Porque eu prometi que ia ler um texto dele falando da irmã. Tem vários textos daquele falando da beleza de Betânia, inclusive, tudo. Então, mas eu acho que eu marquei isso pelo que está acontecendo agora no nosso país, né? A possibilidade da gente ver o cerceamento da democracia e da liberdade. E o que Caetano Veloso sofreu. Não muito merecido, porque agora sabemos que não era tão difícil assim nos aniquilar. Ele viu esse poder lá, né? Quando chegou lá. Porque eles fizeram muito sucesso lá também. Caetano gravou um disco muito interessante sobre as impressões dele de Londres. Mas virão outros. Nós estamos mortos. Ele está mais vivo do que nós. Por enquanto era essa a situação. Bom, isso é um trecho do Pasquim, que era uma revista bem underground na época, que ia contra o militarismo e o golpe militar. 27 de novembro a 2 de dezembro de 1969. Bom, vou deixar marcado, mas eu vou procurar o texto de Betânia e na próxima live eu falo para vocês. Eu ia fazer esse penacho, mas estou com preguiça. Estou um pouco preguiçoso. Mas vou mostrar pronto para vocês, porque não tem muito segredo de pintura e técnica. Eu vou usar esses dois aqui que eu falei, né? Esses dois tons. E o fundo eu ainda vou ver o que é que vou jogar. Se eu vou jogar o preto ou se eu vou esfumaçar com o vermelho. Porque eu quero que saia um vermelho desse penacho, dessa figura aqui, que é uma figura híbrida. Nem é homem, nem é mulher, nem é pássaro, nem é homem. Uma divindade, uma deidade talvez. Tá? E sobre o que eu marquei no meu diário, o que eu escrevo, eu já falei para vocês na live anterior, foi o assunto da Alu, sobre astrosofia. O nome da live, se eu não me engano, é Como Você e o Tempo, uma coisa assim. Está bem recente.
que é uma aula do curso dela de astrosofia. Dá uma olhada nisso, isso vai mudar a sua cabeça. É como ela diz, a gente não vai entender a astrosofia com uma aula somente, mas a gente vai conseguir pelo menos conceber a ideia da coisa, da libertação que é o conhecimento da astrosofia, né? E a história toda como se processa e a ilusão que a gente vive com o tempo. A gente vive numa ilusão com o tempo. É como ela disse, o tempo fica tentando esganar a gente. Gente, para, entendeu? É por isso que às vezes você olha para uma pessoa, como ela disse, a pessoa tem 80 anos, 90 anos e se sente com a idade de 20 anos. A gente não conta tempo. Tempo não é contável. Tempo é uma esfinge que é decifra-me, senão eu te devoro. Ela está certa. Entendeu? É tão bonito ver uma pessoa pegar um conhecimento desse e transmitir de uma maneira tão simples, direta e objetiva. Não é elogio. Então, vê lá a aula de astrosofia dela, que ela liberou que ela tem um instituto, o IMA. Ela liberou para o YouTube e deu uma aula gratuita para as pessoas. Liberou uma aula gratuitamente para as pessoas. E toda vez que ela libera uma aula gratuitamente, eu procuro assistir. Por quê? Porque eu não tenho condições de estar pagando o curso da Alu. É caro, para mim é caro. Eu tenho uma estrutura para manter, eu tenho uma coisa, tudo na ponta do lápis. Sou artista e artista brasileiro. Apesar de 35 anos de carreira, mas não fiquei rico. Então eu não posso viajar daqui para Bahia, eu não posso fazer online, eu não posso nem dividir em 1000 vezes. Porque está fora do parâmetro das coisas, entendeu? Antônio Maia, oi, um beijo para tu. Tu é maravilhoso como fotógrafo. Babairê Teariuá entrou. Beijo para todo mundo. Bom, era isso por hoje, tá? Meu contato com vocês. Se cuidem. Agora vai lá feito César Tralli. Se cuidem. Sejam felizes. Fiquem na paz, que ele fala mesmo assim. A paz para vocês. Entendeu? E vamos lá, vamos embora. Esse trabalho tá ficando massa. Eu tô começando a gostar, porque eu não gosto muito logo de cara das coisas. Eu vou trabalhando elas devagarinho para poder me apaixonar. Tudo eu sou um pouco assim, né? Velhinho chato já, né? 60 anos de estrada, já tô ficando chato. Velhinho ainda não, velhinho são as estradas. Eu ainda dou um caldo, como disse uma amiga minha. Então vamos embora, vamos cuidar disso. Realizem o máximo que puder, façam as coisas boas para a saúde, alimentação leve, saudável, entendeu? É necessário. Eu sou gordo, tenho tendência a ser gordinho, eu cuido muito disso hoje em dia. E vamos lá, vamos levantar, porque a semana passada foi barril, morreu Preta Gil, aconteceu tanta coisa negativa, e essa semana ver se a gente tem uma semana melhor, né? Porque morre gente todo dia, né? Até eu posso dormir e não acordar, Deus o livre, né? Então, enfim, a morte é uma coisa não definitiva, não existe morte, existe uma continuidade, o tempo é contínuo, mas a gente, como diz Fernando Pessoa, a gente deixa de ser visto, né? E a gente sente saudade das pessoas, tá? Quando elas vão embora. Então se cuidem da sua alimentação, acordem bem, com as bênçãos de Eledumare, com as bênçãos de Orumilá e Fá, que você tenha sabedoria nas suas decisões. Eu desejo o melhor para todos. Amor, amor, amor é maior do que a bomba nuclear, é maior do que a maldade humana. Amor sempre, amar as pessoas, aceitar mais as coisas e as adversidades da vida. Ser guru não é fácil, mas ser guru ainda é mais fácil do que aplicar as coisas no dia a dia. A gente tem que vencer a nós mesmos. Tudo que a gente fala para o outro, a gente deve cumprir na nossa vida. Trazer paz para as pessoas, tá? Levar poesia, levar música, levar arte, levar uma boa notícia. Se você não tem algo agradável para falar, evite, porque coisas desagradáveis já tem demais, não é? Então vamos embora, tá? Eu peço perdão às pessoas que não gostam de mim. Se eu tenha feito algum dia algum mal a alguém, eu peço.
Eu peço todo dia graças e gratidão a Deus por tudo que Ele me deu nessa vida, porque Ele foi muito generoso comigo. Eu estou num planeta lindo e eu espero que a gente consiga manter ele. Bênção, paz, axé para você, felicidade. Fiquem com Deus. Deus Eledumare é um só para todos. Paz e bênção, tá? Tchau, gente.